Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma obra que fala sobre o Império Romano. De fato, pouca gente comenta a respeito desse filme hoje em dia na internet. O filme é Centurião, de 2010, dirigido pelo Neil Marshall. Eu sou Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Esse filme tem vários aspectos interessantes que vale a pena a gente comentar, a começar pelo elenco. Eu vou ler aqui rapidinho quem que tá no elenco. Na época, pessoal, a maioria não era tão famoso assim, mas hoje em dia realmente seria um elenco estelar. Nós temos o Michael Fassbender e o Dominic West, que fizeram 300. Temos a Olga Kurylenko, que fez 007 Quantum of Solace. Liam Cunningham, um ator que eu gosto muito, que fez o Sir Davos em Game of Thrones. David Morrissey, que fez o Governador em Walking Dead. Paul Freeman, que fez Caçadores da Arca Perdida. Imogen Poots, que fez Sala Verde. Riz Ahmed, que fez O Som do Silêncio, fez Rogue One. Pick rail along the frontier, hiding in the shadows like animals. Conquest of Britain is a lost cause. O diretor Neil Marshall, na época, ele era considerado uma grande promessa do cinema de terror. Mas, além de ser um grande diretor de filmes de terror, ele também era um cara que se dava muito bem nos filmes de ação, principalmente em batalhas campais. Ele ficou muito conhecido por dirigir episódios da série Game of Thrones, onde haviam grandes batalhas campais. Aqui nesse filme ele já mostrava um pouco da sua proficiência em dirigir esse tipo de cena de ação, esse tipo de batalha. Claro, obviamente, Centurião é um filme que tem um orçamento muito mais baixo do que, acredito eu, qualquer episódio da série Game of Thrones. Mas antes da gente continuar falando a respeito desse filme, eu quero contextualizar um pouquinho, vocês aí de casa, sobre a época em que o filme se passa. Lembrando a todos, eu não sou nenhum formado em história, não sou nenhum professor de história, então eu sei o pouco que eu estudei, o pouco que eu fui atrás. O filme fala sobre a Nona Legião Romana, e que sumiu, simplesmente desapareceu, e até hoje é considerada um dos grandes mistérios da história. Filmes como A Legião Perdida também tentam jogar uma luz no que aconteceu com a Nona Legião Romana. Muito se fala a respeito da máquina de guerra romana e como muitos reinos acabaram sucumbindo a ela. Mas também pouco se fala daqueles que conseguiram resistir aos avanços do Império Romano. Regiões do sul da África, a Pérsia, o Oriente, povos germânicos e também os celtas. E no que diz respeito aos povos celtas, a tribo dos Pictos é a que é mostrada aqui no filme Centurião. O filme mostra os últimos momentos, as últimas tentativas do Império Romano de enfrentar os Pictos. Chegou um ponto que simplesmente eles estavam gastando muita prata, muito ouro, muitos recursos. O governador agrícola simplesmente disse assim, esquece esses caras aí, deixa e não vale a pena a gente tentar enfrentar esses caras. The pick rail along the frontier, hiding in the shadows like animals. Conquest of Britain is a lost cause. No início de Centurião, nós vemos duas histórias paralelas. A história do Centurião Quintus Dias, que está guardando um forte bem ao norte, onde ele mesmo comenta que é praticamente o fim do mundo, e vemos também o dia a dia da Nona Legião Romana, liderada pelo general Virillus. Essa estrutura do Quintus Dias, naquele forte, lembra muito o que o próprio Neil Marshall veio a dirigir depois em Game of Thrones, com os povos selvagens atacando a muralha. Que é exatamente isso que acontece no início. Essa cena aqui tem boas sequências de batalha, contradiz um pouco do que a gente vai ver no restante do filme, porque aqui a gente vê sangue de CGI, uma coisa que eu não gosto de ver em cinema. Acho que os efeitos de sangue e gore tem que ser feito com efeitos práticos, e o Neil Marshall sempre fez isso muito bem, mas por algum motivo, nesse início, tem o famigerado sangue de CGI. Quintus Dias é poupado aqui nesse início porque ele fala a língua dos Pictos. Então eles acham que seria interessante levar ele como prisioneiro. Ao mesmo tempo, o governador agrícola está dando ordens ali para o general Virillus de que ele tem que fazer essa última investida com a Nona Legião Romana para tentar dizimar os Pictos, e não somente um grande problema por termos estratégicos, mas também um grande problema para a fama do Império Romano. Indestrutível Império Romano não poderia ser confrontado por uma tribo de selvagens, como eles diziam na época, né? O Virillus é retratado como esse general que inspira as tropas. E eu acho muito legal a maneira que ele é mostrado no filme, e é muito do mérito do Dominic West, um baita ator. Aquele general que não olha os seus subordinados de cima para baixo. Ele tá ali, junto com a galera, junto com os seus soldados. Os seus soldados são inspirados por ele, e isso mostra como aqueles soldados têm um carinho e uma verdadeira paixão por esse general. E em pouco tempo de tela, eles conseguem desenvolver esse personagem como uma força muito grande ali dentro da Nona Legião Romana. E a gente vai entrar aqui, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, dentro de um tropo do cinema que é o efeito Worf. Eu já vou explicar o que é o efeito Worf. O governador agrícola informa que junto com a Nona Legião Romana será enviado uma batedora picta, interpretada pela Olga Kurylenko, que está muito bem no papel aqui. Nesse meio tempo, o Quintus Dias consegue fugir e parte em direção ao sul. Ele é encontrado pelo acampamento da Nona Legião Romana e se une ao general Virillus e aos seus homens. Dentro do território dos Pictos, eles sofrem uma emboscada. Uma cena que lembra muito
o início de Gladiador. Quem começa assistindo esse filme, Centurião, de fato pode imaginar que o filme vai ir para esse lado, vai falar sobre gladiadores romanos ou sobre simplesmente batalhas romanas. Na metade do segundo ato, nós temos uma virada e esse filme muda praticamente de gênero. Eles são emboscados e a 9ª Legião Romana é dizimada pelos Pictos. É comentado, inclusive, que de 3.000 homens restaram apenas alguns, porque Quintus Dias é dado como morto, ele cai e uma montanha de cadáveres cai sobre ele, e ele, com os outros soldados sobreviventes, partem em direção ao território picto para salvar o general Virilus. Já vejo o filme também, além disso que tu comentou, é que ele deixa bem claro que não existe lado bom ou ruim. Exatamente. Tanto quanto os romanos, né, tem fatos bonitos, pessoas assim grandiosíssimas lutando, mas também há vários mau caráteres, né? Exatamente. Nós estamos acompanhando a história pelo ponto de vista romano. E, de uma certa forma, os Pictos são colocados como os antagonistas da história. A gente não pode deixar de comentar que os romanos invadiram o território dos Pictos. Então, pelo ponto de vista dos Pictos, os romanos, pelo ponto de vista dos celtas em geral, os romanos eram os vilões. Até a personagem da Olga Kurylenko, a Etaim, ela é uma mulher que teve a língua cortada quando criança. E a sua família foi toda torturada pelo Império Romano. Ao mesmo tempo, mais adiante na obra, nós vamos conhecer uma personagem, que é a Ariane, que foi excomungada, que foi exilada pelos Pictos, por ser considerada uma bruxa e tudo mais. Ele mostra a humanidade na sua realidade. A humanidade é cruel. Diga, produção. Vejo que existe a relação de poder, né? Quem tem mais e quem tem menos poder. É uma questão na disputa de controle, né? De espaço, de território. Comes out of that mist, lads. You will hold the line. Hold the line! O general Virilus é preso e esse pequeno grupo de sobreviventes parte em busca de salvá-lo. Quintus Dias é colocado como o líder natural do grupo, mas a gente já começa a ver, no decorrer dessa viagem dentro do território picto, os desafios que o Quintus Dias está enfrentando. Porque o grupo meio que começa a se dividir, ele deve, ao mesmo tempo, angariar a confiança dos seus homens, trabalhar pelo bem-estar e pela sobrevivência dos seus novos subordinados e também manter o seu compromisso com o dever e o compromisso com o general, que ele tanto admirava, que todos aqueles homens tanto admiravam. O general Virilus conseguia ter esse respeito. E o desafio maior do nosso protagonista, do Quintus Dias, é justamente conseguir esse respeito dos seus homens. Dentro do território picto, eles enfrentam as arguras do território, porque é um território extremamente inóspito, um verdadeiro fim do mundo. E aqui vale a gente comentar como o diretor Neil Marshall e o diretor de fotografia, o Sam McCurdy, fizeram um ótimo trabalho. Porque uma das coisas que eles se negaram a trazer para esse filme foi a famigerada tela verde. E eu não tenho nenhum problema com chroma key, não tenho nenhum problema com tela verde, mas a overdose de efeitos especiais e de cenários falsos que a gente está vendo hoje, para mim, é um verdadeiro ataque ao bom senso e ao cinema, no modo geral. Locações fantásticas. Em certas cenas, eu faria tranquilamente um paralelo com O Senhor dos Anéis. Tomadas mais abertas, provavelmente na época feitas com um helicóptero, dos personagens todos caminhando em montanhas, em vales, e isso é lindíssimo pra gente que tá assistindo. Isso falta no cinema hoje em dia. Diga. Paisagens naturais e que impressionam. Exatamente. As cenas ali que nem tu comentou, né, dos personagens caminhando na neve, ali eu achei impressionante. Tem cenas com a Etaim parada na borda de um penhasco, fazendo as suas observações, porque ela é uma rastreadora. E aquilo ali, cara, tu não vê, infelizmente tu não vê mais tanto no cinema de hoje em dia. E lembre-se, a gente está falando de um filme de 16 anos atrás com um orçamento baixíssimo em comparação a muitas obras hollywoodianas que nós temos hoje em dia. Temos a revelação óbvia que a Etaim é uma traidora, que ela está trabalhando com os Pictos, isso é meio óbvio. Ela está trabalhando com Gorlapon, que é o líder dos Pictos. Ela, como caçadora, é implacável, porque esse pequeno grupo de soldados romanos não tem um segundo de descanso. Sempre quando eles pensam que conseguiram fugir, ela está sempre 2 passos à frente deles. E deixa claro, em alguns pontos, que ela faz uso de certas feitiçarias para evocar os espíritos da natureza. Inclusive dizem que ela é meio lobo, meio humana. Em muitos momentos, onde o Quintus Dias acorda de alguns pesadelos, dá a entender que ela fez algumas evocações ali. Inclusive, tem uma cena onde sai uma alcateia de lobos do nada, começa a perseguir uma parte do grupo. No que diz respeito à direção de arte, como esse filme é muito rico em detalhes. Alguns dos Pictos usam armas e alguns pedaços de armaduras romanas na sua vestimenta, e aos poucos, meio que os papéis se invertem, porque esses sobreviventes, eles vão aos poucos se desfazendo das suas roupas romanas e usando roupas mais rudimentares, como roupas de pele e tudo mais. Eles vão tendo vestimentas mais parecidas com as vestimentas dos Pictos, e os seus algozes vão sendo mostrados em cima dos cavalos, com armas, muito do que era mostrado no início, próprios romanos, agindo mais ou menos de uma forma parecida. She can hunt anything, over any terrain. She'll have you gutted and skinned before nightfall. I don't know about you, but I'm tired of running. Chegam até o acampamento Picto, eles tentam salvar o general Virilus, não conseguem. Como ele era realmente um guerreiro de muito valor,
é lhe dado a chance de enfrentar a Etain numa luta justa. E aqui, meus amigos e minhas amigas, nós temos como eu falei antes, um tropo muito interessante do cinema, que é o efeito Worf. Por que o efeito Worf? Vou explicar rapidamente. Worf é o personagem de Star Trek A Nova Geração, e ele sempre foi tido como um cara muito casca-grossa, era inclusive da raça dos Klingons. Toda vez que eles queriam estabelecer uma ameaça como algo muito perigoso, eles colocavam essa ameaça de uma certa forma atacando o Worf. E isso já foi usado no cinema muitas vezes, inclusive em Poderoso Chefão. Não podemos esquecer que o Luca Brasi foi estabelecido em Poderoso Chefão, tanto no livro quanto no filme, como esse cara que põe medo, botava medo até mesmo em Vito Corleone. E no início, ele é um dos primeiros capangas da família Corleone a morrer. Isso a gente viu também em Predador. O personagem do Blaine, ele é estabelecido logo no início como um cara muito casca-grossa, e ele é o primeiro cara que o Predador mata. Até mesmo na franquia Rocky Balboa. Os 3 primeiros filmes estabeleceram Apollo Creed como um grande lutador, e no 4º filme, ele acaba morrendo. Isso é uma tática de roteiro muito eficaz. Tu estabelecer um personagem como um grande casca-grossa, um cara muito valente, uma pessoa muito valente, muito bom de briga, e depois uma força antagonista vem e mata esse personagem. Isso pra nós, a audiência, já nos causa essa estranheza e esse espanto, esse assombro. E esse personagem que foi estabelecido como esse cara tão forte acabou morrendo. Isso acontece aqui também. O general é estabelecido como esse grande guerreiro e a Etain mata ele. Nós nos perguntamos, quem é essa personagem? Quem é essa guerreira que matou o general? Bem, como vocês podem ver, o filme mudou de gênero. Ele não era simplesmente um filme sobre batalhas romanas e tudo mais. Ele é um filme de sobrevivência. No caminho eles encontram uma mulher Picto, a Ariane, que é considerada uma bruxa, tanto pelos romanos quanto pelos Pictos, então ela meio que vive isolada, isso dá uma certa segurança pra ela. O personagem do Quintus Dias acaba criando laços com essa personagem. Várias vezes nós percebemos que ele queria deixar tudo aquilo pra trás e ficar ali com ela. Mas o dever e o compromisso são muito mais fortes, compelem ele a seguir adiante. Eles chegam até um forte romano que foi, olha só, abandonado. Então, naquela época não tinha celular, então a galera não conseguia se comunicar. Eles chegaram lá e viram uma mensagem do governador agrícola que dizia, vamos largar isso aqui e vamos embora. O forte está abandonado, mas o grupo da Etain ainda está atrás deles. Aqui tem-se uma das melhores batalhas do filme, e o filme termina com os sobreviventes voltando até a muralha de Adriano, que foi uma muralha construída para preservar os territórios que os romanos tinham conseguido. E ali vemos como esse jogo de poder é sujo. Quintus Dias é o último sobrevivente daquele destacamento. O governador agrícola, junto com seus conselheiros, planeja matar ele, porque não pode haver pontas soltas que possam sujar o nome do Império Romano. Eles tentam matar o personagem, não conseguem, porque Quintus Dias realmente é um cara muito habilidoso, e no final das contas, ele já ferido, volta para a Ariane, volta para a bruxa Picto que a gente viu anteriormente no filme. Para mim, ele foi um filme muito impactante, justamente por isso, porque ele fala muito a respeito de compromisso, ele fala muito a respeito de lealdade. Muitas vezes a nossa palavra, muitas vezes a honra é tudo que a gente tem. Tem cenas de batalha muito bem feitas, com efeitos práticos muito bons, muita decapitação e desmembramento. Então, até hoje, 16 anos depois, o filme envelheceu muito. No mundo antigo, Roma foi uma ideia, se bem aplicada, uma ideia ótima. Mas, como sempre, infelizmente, o ser humano é corrupto. O próprio ser humano corrompe as coisas boas que cria. Roma foi assim. Roma veio a cair por conta dessa corrupção humana. Infelizmente, muitas vezes a gente vê coisas na nossa própria sociedade. Muitas coisas, desde tecnologias até que seriam bem aplicadas, acabam sendo usadas de forma ruim por conta da própria corrupção humana. Mas é isso então, meus amigos e minhas amigas, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer o prestígio de todos vocês. Quero pedir a vocês que, se não são inscritos ainda, se inscrevam, compartilhem o canal com os amigos e com as amigas, deixem os seus belíssimos comentários, acessem também o canal do Editor Bolado, meu irmão David Araújo. Quero agradecer a produção, forte abraço a todos e valeu!